Olá, vamos a mais uma videoaula no curso de Lógica de Programação com JavaScript. Na aula passada nós vimos variáveis, nessa aula a gente vai trabalhar com funções. Então imagine o seguinte, aqui a gente tem nosso código, né? Para pular a linha a gente está usando o BR, só que a gente pode melhorar um pouco mais a leitura também desse código, fazendo o seguinte, posso trocar e colocar o BR aqui. Para quem não conhece o código, fica mais compreensível você pegar um código assim do que com os BRs aqui no final. Também podemos utilizar funções para organizar essa quebra de linha, ao invés de ficar escrevendo toda hora esse documento.write br. Então pense no seguinte, nessa caixa de ferramenta, ela vai ter alguns acessórios, né, que vão realizar determinadas funções. Então dependendo da tarefa que eu quiser fazer, eu vou conseguir muito bem. Então, por exemplo, um martelo, um alicate, um estilete, uma trena aqui para medir, uma serra, uma chave aqui de medição de energia, aqui uma Phillips e uma fenda. Então eu consigo fazer alguns reparos, por exemplo, de casa com essas ferramentas. Agora, para trocar um pneu de um carro, vai dar um pouco mais de trabalho, porque essas não são as ferramentas com as funções adequadas. Então a função, como o próprio nome diz, ela vai ter algo específico no nosso código. Então pense num programa com essa caixa de ferramenta. Então vou dar o nome lá deste programa para reparos domésticos. Dentro desse programa reparos domésticos foi criado algumas funções. Por exemplo, a função martelo. Eu escrevo var, dou o nome da função, coloco igual, function é obrigatório aqui no JavaScript para determinar que isso aqui é uma função. E aqui dentro eu coloco o trecho que corresponde ao martelo. A seguir eu coloquei aqui uma função alicate, então declarei que ela é um alicate, e ela é igual a uma função, e aqui tudo que ela faz. Então começou a rodar o código, vai vir lá document.write, prego fora do lugar. Quem que eu chamo? Alicate? Não, eu vou chamar a função martelo. Para chamar a função é o nome da função, abri parênteses, fechei parênteses, ponto e vírgula. Ele vai lá para a função, executa tudo que está lá dentro e continua no meu código principal. Documento.write, cortar fio em excesso, chama a função alicate, ele vai executar tudo que está dentro de um alicate e fim, continua o meu código. Essa é a missão de uma função, vou ter trechos específicos que eu vou poder reutilizar no meu código. Lá no início eu comentei sobre pular linha, então é isso que a gente vai alterar. A gente vai construir uma função que pule linha para a gente. Então vamos criar o programa a seguir para a gente colocar em prática essa função pular linha. Vai ser um programa simples, ele vai exibir algumas frases e pular a linha. Se quiser tentar pausar e resolver. Então vou pegar aqui e vou reutilizar um código que a gente já tem, vou dar um save as. Esse aqui, conforme a orientação, está pedindo para salvar como exibir frases. .html, salvei. O título aqui eu vou mudar, uso de funções. Lá no exercício está pedindo para criar um título, vou colocar ele em H3 mesmo. Funções, primeiro exercício. Vou limpar o meu script, vamos começar do zero. Lá no exercício está solicitando o seguinte: crie variáveis para armazenar as frases de cada país e crie também uma função que será responsável por armazenar a forma de quebrar a linha. Então vamos começar pela nossa função. Então eu venho aqui dentro do meu script, vou declarar que é uma variável. Essa minha função vai ser pular linha. Eu posso também deixá-la mais curta, pelinha, pl, vocês que sabem. Minha vai ficar pelinha ou pelim. Esse é o nome da minha função. Aqui eu vou declarar que ela é uma function. Vou abrir aqui fora do parênteses, vou abrir chaves e vou colocar tudo que é necessário para pular uma linha.
Para pular uma linha, eu sei que é document.write, dentro de aspas, o br. Então esse é o comando de pular linha. Então criei a minha função pelinha, que ela executa esse trecho. Agora continuando com o exercício, vamos ter 3 frases aí, armazenada em variável. A primeira vai ser Brasil, a segunda vai ser Estados Unidos e uma terceira Alemanha. Então eu estou dando o nome aqui de minha preferência, tá? Um país de beleza natural invejável. Estados Unidos. País exemplo de patriotismo. Alemanha. País de excelente educação. Só frases aí quaisquer, tá? Então, feito a frase, se a gente rodar agora nosso programa não vai aparecer nada ainda. Eu preciso exibir, né, as minhas frases. Então, como que eu faço isso? Eu vou lá, coloco o document.write e chamo a variável bra. Eu sei que eu vou precisar pular uma linha, então eu chamo a minha função pelin. A mesma coisa vai ser para os Estados Unidos e para a Alemanha. Então já tenho numa variável, eu só troco. Então aqui vocês podem observar uma variável tipo string, tem uma mensagem de texto lá dentro. Vou executar, vamos ver. Olha lá, funcionou. Tá, tudo bem, se eu tivesse utilizado BR ia dar no mesmo. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se eu vier aqui, ó, por exemplo, eu não quero mais BR, eu quero HR para separar. Olha lá, já funcionou para todas. A gente não precisa ficar alterando uma a uma. Então imagine aí 300 frases aí. Um absurdo de mensagens. Se você quer mudar o separador entre elas, é só ir lá e alterar a função. A gente não precisa alterar todo o código. Ah, se eu quisesse só um if, por exemplo, para separar uma barra. Olha lá. Então a vantagem da função é essa. Podemos melhorar ainda mais. Aqui pensa o seguinte. Essa linha está mostrando uma frase. Esta linha também está mostrando uma frase. E essa daqui está mostrando uma frase. Se você pensar aí em termos de função, elas estão fazendo a mesma coisa. Então eu posso criar uma função para exibir frase. Nesse caso, dá muito certo. Então eu vou lá var. O nome da minha função vai ser exibe fr. E dentro dela eu coloco o que já vem de recurso, que é o document.write. Agora o que falta aqui? Falta eu falar para minha função que ela vai receber um parâmetro. O que é o parâmetro? O parâmetro é uma informação que você vai passar a mais para sua função. Imagina que você vai entrar aí num show, num estádio, em algum evento pago. Você tem um parâmetro. Quando você chega lá na porta para você acessar aquele ambiente, você precisa estar com ingresso. Então seu parâmetro é ingresso. Você vai chegar lá numa catraca ou num acesso lá num controle, vão chegar para você, tá com o seu bilhete em mãos, tá com o convite, tá com o ingresso, tô. Então passou o parâmetro, ele vai mostrar lá que você está permitido. Então o parâmetro de qualquer função a gente coloca aqui, ó, dentro de parênteses. Qual que vai ser o parâmetro que eu vou passar para ele mostrar? Uma frase qualquer. Então aqui eu penso genérico. O que me importa é, assim que eu receber uma frase, ele exibir. Então já vai ficar melhor, quer ver? Ó? Vai ficar exibe fr. Qual frase que eu quero que ele exiba? Do Brasil primeiro. E assim por diante.
Então eu estou passando a frase do Brasil, aqui eu vou passar a frase dos Estados Unidos e logo abaixo a frase da Alemanha. Então eu estou passando como parâmetro. Se eu executar, vai ser a mesma coisa. Então eu vou lá e exibo frase. Opa, deu um erro. Que bom. Então a gente vai dar Ctrl Shift J. Observar onde está o erro. Está falando que tem uma sintaxe aqui errada na linha 13. Então eu vou lá no meu código, linha 13, e vejo o que tem de errado. Olha só, esqueci do mais importante, que é o function. Esse caso aqui, function. Agora vai funcionar. Olha lá. Ah, não queria assim, queria uma abaixo da outra. Vou lá e altero o meu método de pular linha. Funcionou. Para o usuário não tem diferença. Nossa diferença é aqui no código. Então lá para o usuário tanto faz. O nosso diferencial será aqui no nosso código, um código bem mais limpo. A gente pode limpar ele melhor ainda. Aqui está pré-determinado que toda vez que eu mostrar uma frase, ele está pulando a linha, está chamando a função pular linha. Eu posso chamar a função aqui dentro também, p-linha. E eu posso remover daqui. Então eu vou ter um código muito mais organizado e muito mais fácil de manter este código. Então toda vez que chamar o exibfr, que é a função para mostrar a frase, passo um parâmetro, ele vai passar o parâmetro para cá e vai mostrar o nosso parâmetro, e logo em seguida vai chamar o pelin, que é o que? A quebra de linha. Então a nossa função de quebrar linha e de exibir uma frase está pronta.